Toto é um herói absurdamente overpowered que trabalha sozinho, porque é tímido demais pra fazer qualquer amigo. Mas aí, 3 gatas misteriosas formam um grupo com ele, e ele passa a arriscar a própria vida pra protegê-las, sem saber que, na verdade, elas são assassinas que querem tirar ele do mapa. E é assim que tudo começa. Toto chega à Guilda dos Aventureiros em busca de companheiros, e lá na sua cabeça, ele já se imagina usando seu charme irresistível pra conquistar o coração de todo mundo. Só que na prática, ele acaba assustando geral e termina o dia sozinho, triste e sem ninguém do lado. Até que 3 gostosas chamadas Ciel, Anemone e Goa aparecem do nada e propõem formar um grupo com ele. Toto fica na maior felicidade, porque andar com umas quebradas desse nível sempre foi um sonho secreto seu. Só que a realidade é bem diferente do sonho. Ciel é filha do Lorde Demônio e recebeu a missão de eliminar o herói para conquistar sua independência. Anemone, por sua vez, é uma lendária assassina que aceitou uma grana absurda para dar fim no Toto. E ela topou o serviço porque quer construir um orfanato. E por último, Goa é dona de uma casa de entretenimento especial, onde ela transforma homens em seus bichinhos de estimação. Quando soube da existência do Toto, ela jurou que ia transformá-lo no seu pet pessoal. Só que, quando Goa trava o braço no dele, Toto de repente tem um sangramento nasal absurdo e desmaia na hora, porque ele é patologicamente tímido com mulheres. Enquanto ele está inconsciente, Ciel usa magia de levitação para sequestrar ele. Mas Goa e Anemone saem no encalço dela. De repente, Anemone saca uma arma do nada e atira em Ciel. E mesmo ela bloqueando o ataque com seu escudo mágico, acaba sendo forçada a pousar na floresta. Quando Ciel diz que o Toto é dela, Anemone responde que foi contratada para acabar com o herói e não vai deixar ninguém interferir nisso. É aí que Goa entra como a voz da razão entre as duas. Mas, mal elas baixam a guarda, seus corpos ficam completamente entorpecidos, porque Goa secretamente usou uma poção para paralisá-las. O problema é que isso faz Ciel perder o controle da sua magia das trevas, e ela acidentalmente invoca um dragão com vontade de fazer das 3 o almoço. Mas aí Toto acorda do nada e destrói o dragão num único golpe, deixando as meninas em choque total. Elas correm para abraçá-lo em agradecimento, o que, claro, faz ele entrar em colapso mais uma vez. Anemone sugere que aproveitem a situação para acabar logo com ele enquanto ele tá vulnerável, mas Ciel recusa de cara, porque a força bruta do Toto tá fazendo ela sentir coisas que ela nunca sentiu antes. Goa então propõe que voltem pra cidade para comer alguma coisa. E apesar da fachada toda amigável, cada uma delas tem sua própria agenda escondida. Já na cidade, Ciel se apresenta como uma conjuradora iniciante. Anemone finge ser uma sacerdotisa. E Goa diz ser dançarina. Depois disso, as meninas esperam o Toto se apresentar, mas o cara é tão tímido que não consegue dizer nada e simplesmente promete protegê-las. Goa então trava o braço no dele, e ele desmaia de novo, na hora. Depois disso, as 3 decidem sentar para discutir suas verdadeiras intenções. Ciel começa revelando que precisa devorar o Toto para conquistar sua independência. Anemone revela que é uma assassina e que o Toto é seu próximo alvo. E Goa revela que é dona de um palácio da devassidão e quer transformar o homem no seu pet. Ao perceber que todas querem a mesma coisa, Anemone decide se retirar porque a concorrência não vale o pagamento. Mas isso faz parte do plano dela para pegar as outras 2 desprevenidas. Mais tarde, ela sobe num telhado e saca seu rifle de precisão para dar fim em Ciel e Goa, quando de repente avista um homem embarcando uma menina para a Ilha Epstein. Sem pensar 2 vezes, ela resgata a garota e a manda embora com um dinheiro no bolso. De repente, o homem de preto aparece e se revela como um monstro. Então Anemone vai com tudo nele. Antes que as coisas ficassem quentes demais, o Toto aparece do nada e destrói o monstro com uma facilidade absurda, o que faz Anemone sentir um calorzinho estranho por dentro. Quando Toto pergunta por que ela, sendo supostamente uma sacerdotisa, tá carregando uma faca, ela manda um beijinho pra ele que congela na hora. E tanto Ciel quanto Goa caem na risada dela por recorrer a um método tão brega. Elas perguntam por que ela não usou o rifle pra derrotar o monstro, e Anemone diz que não queria que a menina visse um banho de sangue. Ela então diz que esse mundo tá podre e que precisa de dinheiro pra salvá-lo, e é por isso que quer acabar com o Toto. Ela então tenta dar uma facada nele, mas a faca quebra instantaneamente. Então ela finge que tá cansada enquanto as outras riem da situação. Mais tarde, Goa leva todo mundo a um hotel e reserva um único quarto para as 4 pessoas, o que coloca o Toto em estado de congelamento total. Depois disso, tanto Anemone quanto Ciel vão buscar seus próprios quartos. Então, Goa aproveita a oportunidade para usar sua poção escravizante no Toto. Só que a poção não tem efeito nenhum nele. Então ela se transforma na sua forma de mamãe dominante para açoitá-lo. Ela ordena que ele faça um trava-língua para ela, mas Toto instintivamente a imobiliza enquanto tenta resistir à poção. Ser dominado por um homem musculoso ativa o modo turbo dela. Mas aí o Toto recupera a consciência de repente. E quando ele vê os melões dela, vai direto de volta ao estado de congelamento. Mais tarde, Anemone e Ciel voltam ao quarto dela e ela conta tudo o que aconteceu.
É aí que elas percebem que nenhuma delas é forte o suficiente para vencer o Toto sozinha. No fim, as três decidem virar amigas e passam a noite toda fazendo o que meninas fazem em sleepovers. No dia seguinte, Toto acorda e encontra as três dormindo numa mesma cama, e só isso já é o suficiente para mandá-lo para as dimensões espirituais. Mais tarde, Goa acorda depois de uma baita dormida, e as outras duas reclamam que ela dormiu demais. Elas então apontam pro Toto, que também tá dormindo. Ou melhor, desmaiado por tudo que os olhos dele testemunharam antes. Anemone pergunta, na maior seriedade, se conseguem acabar com ele deixando ele sangrar até o fim, e isso imediatamente dá uma ideia para as três de como podem cumprir sua missão. Elas começam a brigar de novo sobre quem fica com a vida do Toto, mas o cara acorda bem no meio da discussão. Então elas voltam pro modo de donzelas inocentes e indefesas. Só que quando as três se debruçam sobre ele para dar bom dia, ele volta pro estado de coma de novo. Mais tarde, enquanto as meninas se preparam para partir, Toto percebe que tá em apuros de verdade. Já desmaiou 2 vezes em poucas horas. Quando Ciel pergunta se ele tá bem, ele sacude os pensamentos e promete protegê-las. Depois disso, Goa leva todo mundo à guilda para formalizarem o grupo e pede pro Toto escrever o nome dele como líder. Mesmo completamente sem acreditar, ele segue em frente com o registro. E então bate a cabeça na mesa em sinal de agradecimento à recepcionista. Cara, o que foi isso? Isso abre uma baita rachadura na testa dele. As meninas limpam o rosto dele com uma toalha e mandam ele parar de agir como um tapado, porque agora ele é o líder do grupo. Enquanto Toto se pergunta se merece mesmo esse papel, a recepcionista o chama ao balcão para entregar o formulário de registro. Já do lado de fora, Goa percebe que nenhuma delas tem a menor ideia de como funciona o mundo dos aventureiros. Então ela explica o conceito de ranks para todo mundo. Depois disso, leva o grupo até o mural de quests, onde podem escolher missões, explicando que podem subir de rank enfrentando trabalhos mais difíceis. Só que, como ainda são rank E, Anemone conclui que no máximo estão boas para colher ervas e caçar slimes. Ciel então pergunta quanto tempo um grupo leva para chegar ao rank S. E Goa diz que não é questão de dias, mas de anos. Ouvindo isso, Ciel imediatamente agarra o braço do Toto para mandá-lo ao limbo e diz às outras que seu objetivo é acabar com ele, não subir de rank. Anemone concorda que não faz sentido ficar aventurando, mas aí lembra que a outra opção é fazer equipe com elas e tentar acabar com o Toto todos os dias. Ciel topa, com a condição de que cada uma tenha sua tentativa na ordem certa. Ciel fica com a primeira vez, e o Toto acorda para encontrá-la sentada ao lado dele num banco. Ele fica nervoso tentando quebrar o silêncio, quando Ciel pergunta o que ele tá pensando. Ele pergunta onde as outras duas foram parar, e ela diz que saíram para procurar quests enquanto ela ficou para tomar conta dele. Ela então pergunta por que ele começou a aventurar, e Toto reúne toda a coragem que tem para admitir que foi para ganhar confiança em si mesmo. Ele admite que as cicatrizes no rosto e a personalidade estranha fazem com que seja mais difícil se aproximar das pessoas. Então pensou que, se conseguisse derrotar o Lorde Demônio, teria mais confiança para encarar o mundo. Ciel entende exatamente como é se sentir diferente. Ela passou pela mesma coisa lá em casa, e isso a deixa genuinamente tocada. Ela então diz pro Toto continuar se esforçando para melhorar, sabendo muito bem que não vai deixá-lo viver tempo suficiente para realizar esse objetivo. Toto então diz que se sente mal por desmaiar e fazer elas se preocuparem. Mas de repente, Ciel começa a enrubescer e diz que ele já a protegeu sim, e só isso já é mais do que suficiente para mandá-lo de volta ao limbo. As meninas voltam com a notícia de que encontraram uma quest para explorar a Caverna dos Lagos. A Anemone diz que Ciel não tem coragem de acabar com o Toto porque tá ficando apegada demais, o que acende uma tensão entre as duas que é dissolvida por Goa. Mais tarde, elas caminham até a caverna, e Toto começa a suar frio. É a primeira quest da vida dele. Mas depois de uma palavra de incentivo de Ciel, ele assume a frente e pede que o sigam. Já dentro da caverna, as meninas perguntam pra Ciel como ela planeja acabar com o Toto. Ela começa mandando ele enfrentar dezenas de slimes de uma vez. Depois que os slimes são derrotados, Toto sai pra reconhecer o terreno, e as meninas zombam do plano de Ciel. Mas ela explica que foi só um teste. Ela agora percebeu que o Toto é um Saitama de orçamento reduzido, e que, diferente do original, os socos dele ficam consideravelmente mais fracos contra um slime maior. Anemone lembra que não tem slimes grandes naquela caverna, mas isso não é problema pra Ciel. Ela mesma pode criar um. Quando Toto volta, ela usa sua magia para potencializar um slime menor e o transforma numa versão muito mais brutal, que consegue resistir ao soco do Toto. Não só isso, o braço dele fica preso dentro do slime e ele começa a girar o bicho como se fosse um ioiô, o que só piora as coisas. E Ciel começa a sorrir porque o plano tá funcionando. Quando Toto tá quase sendo derrotado, ele de repente grita pro slime soltar ele, e sua voz de macho-homem evapora o slime inteiro para a total frustração de Ciel. Ela fica tão desapontada que desiste por aquele dia. Então Goa, entusiasticamente, sugere que coletem minério de ferro para completar a quest. Enquanto procuram, encontram alguns pedaços presos dentro de uma parede. E o Toto simplesmente soca um buraco na parede para extraí-los. Mais tarde, na ferraria, outro aventureiro chega com 3 pedaços de minério.
Aí chega o Toto com o grupo carregando um saco inteiro, deixando o aventureiro sem palavras. O ferreiro, que tinha postado a quest, elogia muito o Toto pela quantidade que trouxe, e isso ajuda ele a construir um pouquinho mais de confiança em si mesmo. À noite, as meninas também elogiam o Toto pela força toda e perguntam como ele aumentou a própria resistência. Ele humildemente responde que levanta peso, o que as deixa em choque. Justo nessa hora, o aventureiro de antes se aproxima e pede que o Toto não se sinta tão confiante só porque minerou algumas pedras. Ele então tenta puxar o assunto com as meninas e convidá-las para o grupo dele, mas todas o encaram com um olhar que poderia matar, o que faz ele sair correndo de lá. Depois disso, Goa diz pro Toto não ligar para idiotas como aquele. Mas Toto fica em silêncio, pensando que é muito fraco por ter quase sido consumido por um slime barato. No monólogo interior dele, ele diz que ainda seria um solitário se essas meninas não tivessem entrado na vida dele. Então ele promete a si mesmo que vai ficar muito mais forte para poder protegê-las direito. Ele então faz uma reverência e diz que se sente honrado de estar num grupo com elas, e as meninas retribuem o sentimento. Mais tarde, o grupo chega à cidade de Dosa, e as meninas jogam pedra, papel, tesoura para decidir quem fica com o Toto por aquele dia, o que faz o Toto acreditar que o grupo tá se entendendo muito bem. No fim, Goa vence, e fica com a chance de ficar a sós com ele. Toto pergunta por que as outras duas foram embora, mas Goa começa a persuadi-lo com os peitões dela. Ela sugere que cometam juntos, e Toto fica nervoso achando que é um encontro romântico. Rapaz, que devasso! Mas ele rapidamente sacude o pensamento e diz pra si mesmo que é apenas o guarda-costas dela e que precisa garantir que ela se sinta segura. Só que Goa, então, envolve o braço em volta dele e diz: "Vamos começar o date", o que faz ele congelar completamente. Anemone e Ciel observam de longe e presumem que Goa tá fingindo sair com ele pra baixar a guarda do Toto. Enquanto isso, Goa leva o Toto a uma estalagem próxima e propõe um brinde ao novo grupo que formaram. Mas Toto fica na dúvida se é mesmo uma boa ideia beber. Ela garante que vai ficar tudo bem, mas também admite pra si mesma que o Toto é incrivelmente inteligente, apesar de parecer um homem das cavernas de 4.000 anos atrás. Depois que ele esvazia o copo, Goa pergunta como foi o gosto. E aí o Toto entra em transe, pensando em como uma mulher lindíssima, com um par de atributos consideráveis, o convidou pra tomar uma bebida. Ele começa a fantasiar com tudo isso, mas na realidade, ainda é um miserável que não consegue nem falar com uma mulher sem colapsar por dentro. Ele então percebe que ainda não respondeu à pergunta de Goa, o que faz ela pensar que o truque não funcionou nele. Ela então oferece a ele um harp grelhado, que ela secretamente cobriu com uma poção que o deixaria completamente desorientado. Depois que o Toto casualmente dá uma mordida e abre um sorriso assustador para ela, ela oferece um sanduíche misturado com um anestésico forte o suficiente para deixá-lo inconsciente por uma semana inteira. Toto morde de novo, tranquilamente, e diz para ela de forma perturbadora que tá gostoso, o que indica que nenhum dos truques está funcionando. Mais tarde, ela conclui que o Toto é completamente imune a efeitos de status, o que a coloca em séria desvantagem. Ela acredita que ele nunca vai se apaixonar por ela nesse ritmo, e isso traz à tona memórias difíceis da infância dela. Justo então, o Toto volta com um chá, e ela pergunta sem rodeio se ele a ama, o que quase o faz desmaiar no local. Enquanto ele se recompõe, Goa usa seus poderes mágicos para hipnotizá-lo e transformá-lo no pet dela. Só que o Toto resiste ao feitiço e nervosamente diz que não pode ser o cachorrinho dela. Ao perceber que se humilhou completamente, Goa começa a chorar e pede que ele não a odeie. Naquele momento, Toto diz que não consegue protegê-la se virar o pet dela. Mas ele também declara que nunca poderia odiá-la. Ele admite que as ama, as três, mais do que a própria vida, o que deixa Goa completamente radiante. Falar isso em voz alta é o suficiente para fazê-lo desmaiar. E Goa percebe que ele tinha fingido estar em estado letárgico justamente para não desmaiar antes. Mais tarde, ele acorda aliviado de ver Goa de volta ao normal, e percebe que ela já tinha cuidado do ferimento na mão dele, até decorando com uma florzinha. Com isso, eles se reúnem com as outras na cidade. E enquanto Ciel o arrasta para uma padaria, Anemone conclui que o plano de Goa não deu certo. Mas Goa admite que curtiu muito a companhia do Toto, e as meninas acham que ela pode estar desenvolvendo sentimentos por ele. No dia seguinte, as meninas concordam em dar a chance de Anemone e manter essa ordem para a próxima rodada, mas Anemone acredita que ninguém mais vai precisar de uma próxima vez, porque ela vai dar fim nele com certeza. Ela então o leva até a floresta. E quando ele pergunta onde Goa e Ciel foram, ela diz que as duas estão com dor de barriga de tanto comer na noite anterior, e que elas vão coletar ervas medicinais para as duas. Enquanto caminham, Anemone percebe que não tem a menor ideia de como puxar conversa. O Toto também começa a ficar nervoso e pergunta sobre os hobbies dela, e ela responde no piloto automático que gosta de bebida e dinheiro. Só que ela percebe rapidamente o vacilo e começa a fingir que era uma piada. Ela então pergunta o que ele faz nas horas livres, e Toto timidamente responde que levanta peso e que não há muito mais para contar. Anemone arrisca e pergunta como ele conseguiu aquela cicatriz no rosto, o que o faz parar na mesma hora. Ele então revela que foi de um monstro e emenda dizendo que perdeu seu lar e sua família por causa de monstros. Ela pergunta se ele está em busca de vingança, mas Toto diz que só quer recuperar a confiança em si mesmo,
porque agora está lidando com uma culpa de sobrevivente que pesa pesado. Mais tarde, enquanto coletam as ervas medicinais, Anemone decide não se deixar afetar pela história dele e sussurra no ouvido dele para fazê-lo desmaiar. Depois disso, ela resolve acabar com ele sacando um explosivo que muda o rendimento dependendo da força do alvo. Ela então prende a bomba no Toto, dizendo que ela só funciona em pessoas que não sabem que ela está lá, o que faz do Toto o alvo perfeito no estado em que ele se encontra. Quando a bomba ativa, ela começa a crescer de tamanho e fica grande o suficiente para destruir a floresta inteira, o que significa que a própria Anemone vai ser pega na explosão. Ela acorda o Toto às pressas e pede que ele jogue a bomba para longe. Então ele arremessa para a direção da montanha e a bomba arranca um pedaço inteiro dela. Toto até usa o próprio corpo para proteger Anemone da explosão, mas isso faz todas as ervas que ele coletou irem pro lixo. Ele então olha para Anemone, que nesse momento está completamente apaixonada por ele, porque ele acabou de salvar a vida dela. Ouvir isso o faz desmaiar, e dessa vez ela se pega corada por causa dele. Mais tarde, enquanto voltam para casa, ela diz a ele que um monstro estranho tinha preso uma bomba no corpo dele enquanto ele estava desacordado, e o Toto fica aliviado de saber que ela está bem. Ele também acha que ele e Anemone estão criando uma boa sintonia, especialmente quando ela faz piada de como ele parece ridículo no estado em que está. Justo então, eles encontram Goa e Ciel, que parecem experimentos de laboratório dando errado, e elas explicam que tiveram um contratempo com umas poções. No fim, todos dão risada e encerram o dia. No dia seguinte, Toto tá protegendo suas gatas de um bando de orques, e todas elas usam seus poderes únicos para ajudar no combate. Mais tarde, voltam à guilda, onde a recepcionista informa que eles estão elegíveis para uma quest de promoção que vai elevar o rank deles para D. Quando perguntam que tipo de quest é essa, ela diz que precisam limpar uma masmorra, o que vai ser um teste de trabalho em equipe, e isso é exatamente o problema delas. No dia seguinte, chegam à entrada da masmorra, onde são informados de que precisam chegar ao nível mais baixo e trazer prova disso à superfície. As meninas perguntam quantos níveis tem, mas o guarda se recusa a revelar, porque o mistério é parte do teste. Mesmo assim, as meninas fingem ser as melhores amigas do mundo e garantem ao Toto que vai ficar tudo bem. Só que, no dia anterior, elas estavam num celeiro quando Anemone mencionou que não fazia sentido subir de rank, porque elas não eram um grupo de verdade. Mas Goa disse que ser rank D permitiria que elas encarassem quests mais perigosas e monstros mais fortes, o que daria mais oportunidades de acabar com o Toto. Anemone então percebeu que ir à masmorra seria uma chance de ouro para explodir todo mundo de uma vez. Então ela aceitou uma trégua, sem perceber que Ciel e Goa também estavam planejando algo por conta própria. No presente, Toto lidera o grupo para dentro da masmorra e encontra uma porta com uma caveira desenhada. Goa lê a plaquinha e revela que é preciso oferecer mana para ativá-la e depois usar força para abri-la. Quando as outras perguntam o que isso significa, ela diz que é uma tarefa conjunta pro mago e pro herói. Então Ciel começa oferecendo sua mana à caveira. Depois disso, Toto coloca a mão para oferecer força, e juntos eles conseguem abrir a porta. Enquanto continuam avançando, Toto admite que a porta consumiu uma boa parte da sua força, sem saber que Ciel tinha modificado o mecanismo para sugar quase toda a energia dele, em vez do pouco que era originalmente necessário. Justo quando ela tenta aproveitar a situação, Anemone de repente reabastece a força dele, o que deixa Ciel completamente frustrada. Goa então diz que, apesar de terem combinado uma trégua, Ciel ainda pode tentar dar fim no herói, contanto que não seja tão óbvia. Depois disso, elas chegam a uma parede de fogo, e Anemone começa a sorrir porque é aqui que as bombas dela seriam extremamente eficazes. Justo quando ela recua para detonar tudo, Ciel rapidamente usa a magia do vento para apagar as chamas e estraga o plano de Anemone. Depois disso, elas chegam a um quarto envolto em névoa chamado Câmara da Loucura, e Goa revela que precisam combater os monstros dentro daquela névoa. Ela também acrescenta que a névoa vai causar... Bem, na realidade, ela planeja usar as poções dela para criar esse efeito. Só que ela então percebe que tanto Ciel quanto Anemone não foram afetadas pelas poções, e elas revelam que já desenvolveram tolerância à substância. Justo então, Toto diz que encontrou a saída, e Goa percebe que o plano dela também falhou. Enquanto avançam, as três decidem que precisam eliminar umas às outras para ter um caminho livre até o Toto. Em seguida, chegam a uma sala com várias portas. Enquanto Anemone vai para a Câmara do Tesouro, Ciel fica na frente da Câmara da Glória. Goa então sugere que todas vão para a Câmara do Prazer, e Toto fica ali parado sem saber que porta escolher. Todas continuam tentando convencê-lo a ir com elas, e o Toto simplesmente não entende o que aconteceu para elas, que estavam tão amigas um segundo atrás, ficarem assim de repente. Naquele momento, ele se lembra do guarda dizendo que precisavam chegar ao nível mais baixo. Então ele simplesmente soca o chão e o arromba, fazendo todos caírem para baixo. Lá embaixo, eles encontram um aspirante a mestre Roshi, que se apresenta como Belly, o examinador, e os parabeniza por terem escolhido o caminho certo. Ele então diz que tudo o que precisam fazer para passar no teste é acertar um único golpe nele, e Toto decide ir primeiro.
Belly imediatamente avança com um chute, mas Toto bloqueia com facilidade e reage com um contra-ataque, só que o velho teleporta para trás dele. Vendo isso, as meninas entram junto com Toto e dizem que querem ajudar, mas em vez de potencializar ele, elas potencializam o Belly, esperando que ele dê fim no Toto. Belly então avança com um ataque poderoso, mas Toto o soca e o arremessa contra a parede. Justo então, Ciel nota que alguém estava os observando lá de cima, mas decide guardar essa informação para si mesma. Mais tarde, o grupo recebe o distintivo de Rank D, mas Toto fica preocupado porque sente que as meninas estavam brigando entre si na sala final. As meninas imediatamente entram no modo de melhores amigas e dizem que estavam sob um feitiço, o que finalmente o deixa aliviado. Depois disso, Goa propõe que vão para a estalagem comemorar a promoção com umas bebidas. Já lá, Anemone enche o copo várias vezes e fica completamente bêbada, a ponto de mudar de lado do nada e ficar com Ciel. Vendo as duas assim, Goa pergunta ao Toto se ele também quer um pouco de serviço de fã, mas o homem já tinha desmaiado de tanto ver confusão. Ciel percebe e pede que as meninas se comportem, mas elas tentam pegar ela com um drink especial. E uma hora depois, todas já tinham esvaziado dezenas de copos. Nesse ponto, Goa sugere que parem de brigar porque tá se divertindo demais, mas Anemone saca a faca e diz que não vai cair nessa armadilha. Goa insiste que é a primeira vez na vida dela que faz amizade sem usar os poderes. E até Anemone admite que essa é a primeira vez que bebe com alguém fora do ambiente de trabalho. Ela então diz que não tá se divertindo, mas Goa consegue ver pela cara dela que ela tá apenas fingindo. Depois disso, elas perguntam o que Ciel acha, e ela diz que tá gostando porque nunca teve permissão pra sair pra comer com pessoas por ser filha do Lorde Demônio. A conversa então deriva pra o quanto cada uma delas gosta do Toto, e aí elas percebem que Anemone está completamente apaixonada pelo idiota. Mais tarde, elas acordam o Toto porque o bar tá fechando e ficam aliviadas ao ver as meninas se dando bem de novo. Naquela noite, enquanto Anemone e Goa dormem profundamente, Ciel nota a presença de alguém e manda a pessoa aparecer. Uma garota surge na janela, a guarda real do Lorde Demônio, chamada Yuria. Algum tempo atrás, Ciel estava apanhando feio numa luta de treinamento, e a pessoa que estava batendo nela era sua instrutora de combate, Yuria. No presente, Ciel diz que não faz tanto tempo assim que ela foi embora, mas Yuria responde que já faz um mês. Enquanto Ciel começa a pensar por que ela veio até aqui, Yuria de repente a chama de fofinha e inutilzinha, o que a deixa na fúria. Yuria então diz que todo mundo sente saudades dela no castelo, mas Ciel não liga e pergunta se esse é mesmo o motivo pelo qual ela veio até aqui de tão longe. Em resposta, Yuria diz que veio buscá-la de volta, porque ela já demorou demais para assassinar o herói. Yuria acredita que ela não estava pronta desde o começo e oferece mais treinamento. Mas quando Ciel demonstra que sabe o que está fazendo, Yuria dá a ela mais um dia para concluir a missão. E acrescenta que vai ficar de olho em cada passo dela durante todo esse tempo, antes de voar pela janela. Naquele momento, Ciel diz para si mesma que a hora de brincar acabou, e que agora ela precisa provar que é capaz para conquistar sua liberdade. No dia seguinte, Anemone aparece para se juntar às outras com uma produção que é só pecado, e isso faz o Toto desmaiar de novo. Goa começa a zoar Anemone, dizendo que ela tá intencionalmente exibindo seus atributos para o Toto porque tá apaixonada por ele, mas isso acende uma discussão entre elas. Justo então, elas percebem que Ciel tá em silêncio total, tomando seu chá, e Goa pergunta se ela tá bem, porque ela normalmente é mais irritante do que um despertador no dia de folga. Ciel diz, com toda a seriedade, que mesmo tendo curtido estar no grupo, ainda as vê como inimigas e que vai acabar com elas junto com o Toto se ficarem no caminho dela. Mas as meninas se recusam a levá-la a sério e dizem que ela pode tentar o que quiser. Enquanto a tensão sobe, Toto acorda de repente e todas voltam ao modo de melhores amigas. Goa então começa a falar sobre como elas podem limpar masmorras agora, e isso deixa o Toto animado. Só que Goa de repente abraça a Anemone e diz que vai levá-la de compras, porque se ela continuar se vestindo como se fosse posar para uma capa toda manhã, o Toto vai desmaiar toda vez que a ver. Ela então diz para Ciel acompanhar Toto até a masmorra, e Anemone concorda, já que é a vez de Ciel tentar dar fim no Toto. Ciel sussurra para Goa perguntando por que ela tá ajudando, e Goa diz que é porque elas são frenemies. Logo depois, Ciel leva Toto até a masmorra e informa que elas precisam exterminar os ratos da morte que estão aninhados por lá. Muito fácil. Ciel entra confiante, mas quando é emboscada por um rato gigante, Toto se coloca na frente para defendê-la. Quando ele promete protegê-la, Ciel começa a enrubescer e manda ele continuar indo em direção ao ninho. Ela tinha aprendido na última masmorra que o Toto é extremamente resistente a dano físico. Então, hoje ela planeja pegá-lo com uma armadilha mágica. Justo então, Toto pisa em uma placa de pressão que ativa uma armadilha, e como esperado, armadilhas físicas não têm efeito algum sobre ele. Avançando, eles encontram um grande totem que serve de chave para abrir a próxima porta. E Ciel o modifica para que qualquer pessoa que tocar nele perca 90% da defesa. Quando Toto toca no totem, imediatamente começa a se sentir muito mais fraco. E enquanto avançam, Ciel percebe que Yuria continua de olho nela.
Sem querer decepcionar a instrutora, ela expõe o plano pro Toto, o que o faz congelar no lugar. Enquanto se prepara para acabar com ele, ela se lembra de como todos olhavam para ela com desdém, mesmo quando ela se esforçava ao máximo para se provar. Os demônios ao redor dela espalhavam que ela era completamente inútil e que só era candidata por ser filha do Lorde Demônio. E tudo isso deixava Ciel com uma raiva que ardia por dentro. No presente, ela canaliza toda essa fúria num único feitiço poderoso e cria uma foice lendária. Quando ela a balança em direção ao Toto, fica surpresa ao ver um grande corte no peito dele e percebe que realmente consegue acabar com ele aqui. Quando ela balança novamente, de repente se lembra de todos os momentos divertidos que viveu com seu novo grupo, o que a faz hesitar. No fim, ela escolhe poupar a vida do Toto e o acorda dizendo que ele foi emboscado por um rato. Enquanto cura o ferimento dele, Toto acredita na história e se sente mal achando que é um peso pro grupo. Ciel também está perdida em seus próprios pensamentos, sem conseguir entender por que não conseguiu acabar com o Toto. De repente ela vê Toto se preparando para dar um soco nela e acredita que ele descobriu a farsa. Mas Toto acerta o rato exatamente atrás dela, o que a deixa totalmente chocada. Quando ela percebe que estão cercadas por dezenas de ratos da morte, pede que o Toto fique de costas com ela, mas ele promete protegê-la direito dessa vez, o que a faz sorrir e enrubescer. Logo depois, elas voltam para casa e as meninas ficam chocadas com a enorme cicatriz no peito do Toto. Enquanto Goa cuida dele, pergunta a Ciel o que aconteceu, porque nunca tinham visto o Toto se machucar desse jeito antes. Ela também quer saber por que Ciel não aproveitou a situação, mas Ciel simplesmente diz que ficou sem energia. Anemone começa a implicar com ela pela falta de estamina. Mas mesmo assim, Ciel sente um calor estranho nesse grupo que jamais sentiu em casa. À noite, Yuria pede que Ciel se explique, e Ciel diz que não entende por que parou. Ela quer voltar ao treinamento para recuperar a compostura, mas Yuria acredita que ela já é madura o suficiente para continuar sua jornada por conta própria. Yuria então revela que foi enviada para avaliar as habilidades dela, e que Ciel a impressionou ao conjurar a foice mágica com eficiência e velocidade surpreendentes. Yuria também notou que Ciel tinha feito algumas amizades, e acredita que todos esses elementos são essenciais para ela conquistar sua independência. Vendo o quanto ela cresceu, Yuria de repente muda o tom e diz que está orgulhosa dela, o que a deixa envergonhada. Yuria então nota que Ciel está obviamente apaixonada pelo herói, e começa a dizer umas paradas perturbadoras sobre os dois só para provocar Ciel. Com isso, ela retorna ao reino dos demônios, refletindo sobre como Ciel passou de alguém que odiava todo mundo a alguém que finalmente fez amizades de verdade, o que a deixa genuinamente feliz. No dia seguinte, Anemone se junta a elas bem vestida e comportada, mas ainda assim consegue fazer o Toto desmaiar. Vendo isso, Ciel começa a chamá-la de sedutora nata, mas Anemone e Goa começam a provocar Ciel porque ela finalmente voltou ao seu jeito verdadeiro. Goa então diz que ficou feliz de tê-la de volta, e acrescenta que até o Toto estava preocupado com ela no dia anterior. Ela pede que Ciel fale sobre seus sentimentos com elas, porque são frenemies. E mesmo que Anemone diga que elas são apenas inimigas, Ciel começa a enrubescer porque no fundo sabe que as três têm um laço especial. Goa então acorda o Toto para avisá-lo de que Ciel está bem e que deveriam acampar juntos para comemorar. Toto imagina umas coisas que não cabe repetir aqui e se força a continuar acordado, mas Goa enfia vamos dizer, os atributos dela no braço dele e o manda direto de volta ao limbo. As meninas então perguntam a Ciel se ela está animada com a viagem, e ela admite feliz que está. No dia seguinte, o grupo se prepara para partir, e Goa revela que eles estão indo para uma cidadezinha chamada Amy. Ciel está super animada com a primeira aventura de verdade dela, e Anemone pergunta qual é o objetivo final. Goa revela que inicialmente só queria viajar, mas encontrou uma quest que envolvia garantir o transporte de uma mercadoria. Como a caixa era grande demais, ninguém quis aceitar o serviço, o que fez ela conseguir um ótimo negócio. Quando ficam na dúvida de como vão carregar aquilo, Toto casualmente levanta a caixa gigante no ombro. Enquanto partem, um bandido ronda a floresta e fica de olho neles de perto. Um tempo depois, Ciel diz ao Toto que ele precisa se manter consciente, senão vai deixar a caixa cair e danificar a mercadoria. Até agora, ela tinha estado usando magia para carregá-lo toda vez que ele desmaiava. Mas agora ela gastou quase toda a mana, então Toto promete se esforçar ao máximo. Justo então, uma rajada de vento expõe as colchonas fartas de Ciel pro Toto, e Ciel é obrigada a carregá-lo de novo. No dia seguinte, o grupo parte mais uma vez, mas Anemone tá de mau humor porque não fumou um cigarro em nenhum momento. Quando ela não consegue mais resistir, trava o braço no Toto e o faz desmaiar, aproveitando a chance para fumar um. Mais tarde naquela noite, o grupo acampa na floresta e o Toto se sente mal por ter desmaiado de novo. Ciel fica super animada porque vai poder torrar marshmallows, e ela passa um pro Toto para animá-lo. Anemone também se junta a elas, e mesmo sem estarem avançando muito, Goa fica feliz por elas estarem se divertindo. Mais tarde, enquanto ela fica de vigia, um bandido aparece e exige que ela entregue o que está carregando. Ela pergunta o que ele vai fazer se ela disser não, e o bandido ameaça mandá-la para uma festa do estilo Didi se ela recusar. Goa admite que até ia gostar,
mas não quer ver as amigas passando por isso, então pede que o bandido pegue a caixa. O homem então se estufou todo e levantou a caixa, mas começa a ficar tonto e logo desmaia. Goa se aproxima dele e explica que tinha colocado alucinógenos ao redor da caixa e que planeja se divertir muito nessa viagem. De manhã, Goa acorda o Toto, que imediatamente pede desculpa por ter perdido a guarda noturna, mas ela diz que tá tudo bem e que não aconteceu nada mesmo. Enquanto continuam, Toto começa a sentir fome, mas Goa diz que estão com pouca comida e precisam se virar. Ela diz que vai descansar porque tá cansada de ter ficado de guarda. E Anemone acrescenta que não pode caçar animais por ser uma sacerdotisa. Goa então entrega para Ciel uma vara de pesca e pede que ela pegue alguma coisa. E mesmo estando super empolgada com isso, Ciel finge que não tá nem aí, o que faz todos rirem. Mais tarde, Toto nota que Ciel tá se divertindo muito, mas ela fica lembrando a si mesma que não esqueceu o objetivo de tirar a vida dele. Depois de um tempo, ela percebe que a pescaria tá horrível porque não consegue pegar nada. Então, Toto decide mergulhar e pegar com as mãos. Ciel diz que vai encantar o elmo dele com respiração 3, quando na realidade quer ter certeza de que ele vai se afogar. Quando ele pula, ela conjura um feitiço para aumentar a gravidade sobre ele. Mas Toto não é afetado e logo sai da água carregando um peixe enorme. Ciel diz que não dá para comer porque é um monstro. Mas antes que consigam devolvê-lo à água, ele cospe tinta em todo mundo e some. Mesmo com as roupas sujas, Ciel começa a rir e mergulha na água para lavá-las. Depois disso, quando ela finalmente consegue pescar um peixe, fica genuinamente feliz, percebendo que mesmo que essa aventura não dure para sempre, ela está curtindo muito a companhia dessas pessoas. À noite, todos esperam ansiosos o peixe assar na fogueira, e Toto passa o primeiro para Ciel porque foi ela quem pescou. Naquele momento, Ciel de repente se lembra de toda a etiqueta de princesa que foi obrigada a aprender, o que a deixa triste por um instante. Mas ela decide largar tudo isso para trás e morde o peixe como uma glutona de verdade, o que deixa todo mundo feliz. No dia seguinte, o grupo finalmente chega ao destino, e Goa pede que os outros vão fazer compras enquanto ela e Toto entregam a mercadoria. Anemone concorda feliz e vai direto para um restaurante onde finalmente pode fumar de novo. Ciel lembra a Anemone que é a vez dela hoje, mas Anemone decide ficar de olho nas coisas por enquanto porque está cansada da viagem. Ciel oferece trocar com ela, mas Anemone diz que não precisam aproveitar toda vez que for a vez de alguém, mas também não podem ficar se enrolando sem fazer nada. Ciel também admite que quer que essa jornada chegue logo ao fim. Mas quando Anemone lembra o quanto ela tem se divertido, Ciel entra em modo de fúria e começa a chamar ela de coisas que fariam esse vídeo ser demonetizado na hora. Enquanto isso, Goa leva Toto até a guilda dos aventureiros. Depois de entregar a mercadoria, a recepcionista menciona que essas solicitações costumavam vir da cidade de Before, mas que de repente pararam de chegar, o que os deixa curiosos. Mais tarde, o grupo se reúne lá fora, e Anemone reclama pro Toto que ele desmaia independentemente do que ela use. Então ele precisa escolher roupas para ela que o façam aguentar a própria beleza dela. Só que Toto a faz se vestir como uma operária de Chernobyl, o que a irrita porque ela mal consegue respirar. Ela então escolhe uma roupa de assassina para si mesma, para poder usá-la sem precisar se explicar para ninguém, e Toto aprova. Ela então abre um sorrisão para ele, e isso o manda pro limbo de novo, voltando à estaca zero. Ciel então a veste como um mascote, mas Anemone fica de saco cheio e sugere que mudem a roupa de Goa, que está mais generosa do que qualquer mulher do cinema adulto. Quando os vestidos a fazem parecer ainda mais avantajada, Ciel a coloca numa fantasia de mascote também, o que o Toto aprova, mas não dá pra usar do lado de fora nem durante as quests. Então Goa ajuda a Anemone a escolher uma roupa mais atual que combina com ela. Ela fica absurdamente fofa com a nova escolha, o que faz o Toto desmaiar mais uma vez. No fim, eles percebem que é completamente inútil. Então, decidem continuar com as roupas de sempre, e Toto promete se esforçar para não desmaiar. As meninas então dizem que isso não é uma boa ideia, e o homem fica confuso, admitindo que mulheres são impossíveis de entender. Logo depois, o grupo parte para uma cidade vizinha chamada Before, famosa por armas e ferraria, e Anemone revela que já esteve lá antes. Justo então, o guarda da entrada pergunta se eles têm amor nas suas vidas, o que choca todo mundo. Imediatamente percebem que tem algum parafuso solto nesse guarda, mas o homem continua insistindo que não podem entrar se não tiverem amor nas suas vidas. Ciel e Anemone decidem acampar do lado de fora porque não têm paciência para isso, mas Goa quer investigar o que está acontecendo. Elas pedem que Toto tome a decisão, e ele diz que também está curioso, porque claramente tem algo muito errado naquele lugar. Ouvindo isso, Goa o agarra e diz ao guarda que eles são um casal, e o guarda os deixa entrar. Já dentro, Goa fica chocada ao ver que a cidade inteira está num estado permanente de ser apaixonado, com casais em cada esquina. Eles também percebem que os guardas estão prendendo um homem que queria continuar sua streak do No Nut November, e Toto fica determinado a chegar ao fundo desse mistério. Justo então, o guarda pergunta ao Toto se ele tem amor o suficiente na vida, e Goa rapidamente se agarra ao braço dele para salvá-lo. Enquanto isso, Toto tenta com todas as forças não entrar em combustão espontânea por dentro.
Depois que o guarda vai embora, ela pede desculpa a Toto por ter pulado nele assim, mas o homem se coleta e promete protegê-la, o que a deixa muito feliz. Ela então sugere que vão até a guilda dos aventureiros, sem saber que alguém está escutando tudo das sombras. Chegando à guilda, são recebidos por uma recepcionista completamente fora do normal, que também pergunta se eles têm amor o suficiente nas suas vidas. Ignorando isso, eles perguntam se tem algo estranho acontecendo por ali, mas ela diz que está tudo bem, graças a todo o amor que existe na cidade. Quando Goa pergunta por que pararam de mandar pedidos de entrega para outras cidades, ela diz que não há motivo para sair, porque eles têm todo o amor que precisam ali mesmo. Do lado de fora, Goa acredita que todo mundo está hipnotizado, a julgar pelos olhares letárgicos que todos têm. Ela acrescenta que um monstro pode ter tomado conta da cidade para tocar algum esquema obscuro, e Toto diz que quer investigar mais a fundo e ajudar aquelas pessoas. Justo então, um menino espia eles de atrás de uma cobertura e pergunta se eles são normais. Então eles decidem segui-lo até o esconderijo dele. Ele se apresenta como Tim e implora que o ajudem a salvar a família. Ele explica que um novo ministro se mudou para a cidade recentemente, e foi aí que tudo começou. Enquanto começa a chorar, Toto o conforta e promete que vai resolver tudo isso. Depois disso, eles se reúnem com Ciel e Anemone e contam a história. Mas Ciel não tá nem um pouco interessada em trabalhar de graça. Ela tenta convencer Anemone a ir embora com ela, mas Anemone escolhe ajudar porque agora tem seus princípios. Sozinha, Ciel se lembra de como Anemone salvou uma menina quando elas se conheceram, e então concorda em participar também. Só que apenas uma delas pode entrar com o Toto, e Anemone ganha essa chance depois de vencer no pedra, papel, tesoura. Ciel acredita que vai conseguir ficar de fora dessa, mas Goa a força a bancar o casal com ela, o que acaba rendendo a entrada das duas na cidade. Enquanto isso, Toto reconhece que também pode ser hipnotizado, e nesse caso quer que Anemone o nocauteie. Como acabar com ele sempre foi o objetivo dela desde o começo, ela aceita animadíssima. Justo então, um morador oferece a eles uma bebida do amor, mas Anemone avisa o Toto para não beber porque pode hipnotizá-los. Quando Toto recusa a bebida, todo mundo começa a achar que eles não estão apaixonados. Mas o Toto envolve o braço em Anemone e começa a agir como um namorado babão. Ele arrasta a Anemone consigo e depois pede desculpa por ter encostado nela, mas ela de repente começa a enrubescer e agradece ele por tê-la salvado. Ela fica tão fofa que o Toto imediatamente se dá um soco na própria cara para continuar acordado, e Anemone começa a curar o ferimento dele. Justo então, um aspirante a Chris Heria aparece e oferece para ensinar eles uns exercícios de amor em formato de calistenia. Então Anemone sugere que entrem no jogo. Depois de se esgotarem completamente, chegam ao castelo e são recebidos pelo guarda, o que os deixa em choque porque esperavam ter que abrir caminho na força. Enquanto isso, Goa e Ciel estão com o Tim, e Ciel saca uma bola mágica para ter uma visão aérea da cidade. Ela então usa a bola para espiar o interior do castelo, mas quando sua magia não consegue penetrar as defesas, ela conclui que o inimigo lá dentro é muito poderoso. Enquanto isso, Toto e Anemone entram no castelo e ficam bisbilhotando por aí, mas onde quer que olhem, o lugar está completamente vazio. Logo depois, Anemone cai sob a hipnose e começa a implorar pro Toto umas coisas que não cabe repetir aqui. E quando ele tenta contê-la, ela começa a atacá-lo. Enquanto ela continua tentando acertar, Toto fica defendendo e diz que vai levá-la até a Goa, que talvez tenha algum remédio para curar ela. Só que ouvir o nome de outra mulher faz Anemone entrar em modo de destruição total, e ela decide acabar com o Toto de vez por ele não ter amor o suficiente na vida. Antes que Toto consiga encontrar uma saída, os guardas de repente cercam os dois e pioram ainda mais a situação. Toto percebe que não tem como fugir pelo caminho convencional. Então ele diz para os guardas que o trancafiem na masmorra por não ter amor na vida. Já na cela, ele descobre que muitos outros que também não foram afetados pela hipnose estão presos lá. Ele pergunta se alguém ali conhece um menino chamado Tim, e os pais do garoto imediatamente se identificam. Toto diz que está ali para tirar eles de lá, mas os outros não estão muito esperançosos quanto às chances deles. Isso até o momento em que Toto casualmente arrebenta as correntes nos próprios pulsos, e todo mundo de repente fica desesperado para escapar. Enquanto isso, Anemone finalmente encontra o ministro, e como ainda está sob hipnose, ela entrega que as amigas estão escondidas na cidade. Enquanto isso, Goa e Ciel ainda estão com Tim, e decidem esperar as coisas se resolverem, certas de que Toto e Anemone têm tudo sob controle. Mas aí elas de repente percebem um brilho na bola mágica de Ciel, e esse brilho é o reflexo do rifle de precisão de Anemone apontado diretamente para as duas. No exato momento em que Anemone dispara, Ciel usa sua magia das trevas como escudo para deter a bala, e Goa pergunta se ela também caiu sob a hipnose, mas Ciel acredita que ela pode estar fingindo como pretexto para eliminá-las. De qualquer forma, Ciel declara que Anemone vai pagar com a vida por ter atacado ela. No castelo, Anemone já está preparada para um contra-ataque, e segundos depois, Ciel entra voando para acabar com ela. Depois que Anemone esquiva do ataque, Ciel pousa na varanda e pergunta se ela está hipnotizada, mas Anemone diz que seus olhos foram abertos agora, e que conquistar o amor verdadeiro é seu objetivo supremo.
Ela até declara que ama o Toto mais do que qualquer coisa nesse mundo, e que mal pode esperar para usar o controle joystick dele. Mas Ciel percebe que Anemone nunca diria essas coisas se estivesse em seu juízo perfeito. Mesmo assim, ela conjura uma versão ainda mais poderosa da técnica suprema do Jet, enquanto Anemone saca o próprio foguete da Ray. Quando as duas colidem, o impacto é sentido até no subsolo, e Toto não consegue descobrir com quem Anemone está lutando, já que Ciel e Goa deveriam estar com Tim. Justo então, o ministro aparece na varanda perguntando o que Anemone está fazendo, e ela pede desculpa pela bagunça. Aproveitando a oportunidade, Ciel crava seu kunai no coração do ministro e para respirar, achando que o feitiço foi quebrado. Mas Anemone de repente a imobiliza, o que indica que o feitiço ainda está ativo. Quando Ciel olha para o ministro morto, ela vê o corpo derreter e dar origem a uma demônia com atributos tão volumosos que tem gravidade própria. Ciel imediatamente a reconhece como a princesa Sucubo Saori, e lembra que as ações dela podem desencadear uma guerra entre os demônios e os humanos. Mas Saori diz que a guerra é exatamente o que ela quer, e culpa Ciel por ter invadido o território dela. Ela então se aproxima e conjura sua hipnose sobre Ciel, fazendo a bola de cristal dela se despedaçar. Antes disso, Ciel tinha dito a Goa que ia acabar com Anemone e com quem quer que estivesse por trás de toda aquela bagunça. Ela tinha entregado a bola de cristal a Goa e dito que ela se partiria se algo acontecesse com ela, e que se chegasse a esse ponto, esperava que Goa salvasse aquelas pessoas. Goa tinha brincado que ia simplesmente sumir, mas Ciel prometeu que, se ela fizesse isso, seria caçada pelo resto da vida. Ciel então acrescentou que confiava no conhecimento e habilidade de Goa em magia de hipnose, e que seria uma pena se ela fugisse de alguém que fazia isso melhor do que ela. No presente, Goa está furiosa por ter perdido tanto Anemone quanto Ciel, então ela decide que é hora de largar a fachada de gente boa. Entregando algumas bombas defensivas ao Tim, ela parte declarando que precisa salvar as amigas. Enquanto isso, Toto guia cuidadosamente todos os prisioneiros para fora do subsolo e diz a eles para se esconderem num quarto enquanto ele descobre como salvar as amigas. Quando sobe, ele sente uma aura poderosa emanando de um cômodo e decide investigar. Lá dentro, ele encontra Anemone e Ciel hipnotizadas pelo feitiço de Saori. E quando pergunta onde o ministro está, ela diz que ela mesma é o ministro que ele procura. Ela pergunta como é ser o equivalente demônico de um ícone de beleza absurdo. E segundo ela, isso nunca trouxe paz alguma naquele reino. Então ela veio aqui para começar do zero. Ouvindo isso, Toto se vê numa posição complicada, porque precisa neutralizar Saori sem machucar as amigas. Naquele momento, Saori revela que intencionalmente deixou algumas pessoas fora do feitiço justamente para usá-las como isca. E o plano funcionou perfeitamente. Ela então conjura um feitiço que paralisa o Toto no lugar, e em seguida manda Ciel e Anemone para tentá-lo com os próprios atributos naturais. Enquanto Toto se vê incapaz de se mover, Goa faz uma entrada épica e declara casualmente que o salsicha do Toto pertence apenas a ela. Ela então se vira para Saori e diz que a hipnose dela é amadora, o que fere o orgulho da demônia. Saori manda Ciel e Anemone acabar com Goa, mas no exato momento em que elas saltam em direção a ela, o olhar de Goa com energias do capeta as transforma instantaneamente nas suas petiças. Saori não consegue acreditar que uma humana comum tem uma hipnose mais forte do que a dela, e um Toto estarrecido se vira para Goa perguntando o que está acontecendo. Ela diz que apenas usou umas droguinhas e desvia a atenção dele, lembrando que ele precisa derrubar a inimiga. Toto faz o possível para se libertar do feitiço de Saori, mas não consegue. Então ela lança um ataque poderoso no herói indefeso. Só que, quando a fumaça dissipa, Toto aparece completamente ileso. Saori, então, o bombardeia com outro ataque poderoso. Mais uma vez, Toto não sofre dano nenhum, o que a frustra tanto que ela se transforma na sua verdadeira forma demoníaca. Isso faz o feitiço dela desaparecer. E Toto cimenta seu status de fã número 1 do Saitama ao derrotá-la com um único soco. Quando Ciel e Anemone voltam ao normal, uma Saori gravemente ferida se arrasta pelo chão e finge estar morta. Só que Goa a descobre. Saori implora que Goa a deixe viver, mas Goa dá fim nela antes de se reunir com as amigas na porta. Com todo mundo de volta ao normal, Toto e os outros deixam o castelo e são recebidos pelo Tim, que os agradece por salvar a cidade dele. Justo então, ele avista os pais e corre imediatamente para abraçá-los, num reencontro que aquece o coração de todo mundo. Enquanto isso, Anemone e Ciel ficam envergonhadas com tudo que fizeram sob a hipnose. Então elas fingem ter perdido a memória. Só que Goa as provoca tanto que acaba arrancando delas a confissão de que lembram de tudo, e ver as duas discutindo normalmente deixa o Toto feliz. Justo então, um oficial da cidade agradece ao Toto por salvá-los e o convida para um banquete, e Toto aceita de bom grado. Naquela noite, enquanto Ciel e Anemone se divertem, Toto se senta ao lado de Goa e sugere que vão para a cidade de Deside em seguida. Quando Goa menciona que elas vão passar pela vila pesqueira de Angland no caminho, Ciel imediatamente se junta à conversa e fica super animada com a possibilidade de pescar mais. Depois que o banquete termina, Ciel e Anemone continuam se zoando mutuamente enquanto Toto agradece a Goa por tê-los salvado.
Ela leva na esportiva num primeiro momento, mas quando Toto diz que pareceu ela ter sobrescrito a hipnose da Saori, Goa entra em pânico, achando que deu com a língua nos dentes. Toto também nota o quanto Anemone e Ciel são fortes, mas antes que ele faça perguntas demais, as duas usam os próprios atributos para mandá-lo direto pro limbo. No dia seguinte, elas chegam a England, e Ciel está super animada para ver o oceano pela primeira vez. Enquanto Goa pergunta ao mestre da guilda sobre as quests disponíveis, ele diz que não tem quests por lá, mas sim um torneio de luta aquática, com o vencedor levando uma toalha branca completamente inútil. Como a vila é tranquila e não há quests, as meninas decidem aproveitar a praia para se divertir. Logo depois, elas aparecem de biquíni, o que faz o Toto desmaiar na hora. Goa está animadíssima para nadar, mas Ciel fica desapontada porque queria pescar. Goa promete deixá-la pescar depois do mergulho. Então, enquanto as duas felizes pulam na água, Anemone fica para trás perguntando a si mesma como elas conseguiram esquecer completamente da missão de assassinar o Toto. Enquanto isso, um aspirante a protagonista de Shounen e o parceiro dele aparecem na guilda, e o loiro se apresenta orgulhosamente como o herói de Rank B, chamado Fresnor. Ele então vê o cartaz do torneio de luta aquática e declara que entraria se o prêmio fosse digno da presença dele. Justo então, ele olha para a praia e vê Goa se divertindo na água, o que imediatamente desperta o homem das cavernas que há dentro dele. Ele pula lá de cima e grita que quer dar atenção especial a Goa antes mesmo de se apresentar, enquanto ela fica lá sem entender nada. Ele diz que quer recrutá-la para o grupo dele, mas o Toto imediatamente se coloca na frente para defender a garota do grupo e manda o Fresnor recuar. Fresnor ri na cara do Toto e o desafia para um duelo para ver quem é digno da Goa. Antes que Toto possa responder, Goa aceita em nome dele e sugere que resolvam isso no torneio de luta aquática. Enquanto o Fresnor aceita animado, Toto fica ansioso porque acha que não vai conseguir vencer um Rank B. Ciel não quer nada com isso, mas Anemone declara abertamente que ela e Ciel também vão entrar. Quando Ciel começa a fazer birra, Anemone a leva de lado e explica que elas podem usar o torneio para se livrar da Goa. Ela tem certeza de que ninguém tem a menor chance contra o Toto numa luta direta, mas elas podem usar os próprios atributos para fazê-lo desmaiar e derrotá-lo, o que vai forçar a Goa a sair do grupo e ir com o vencedor. Ouvindo isso, Ciel declara que também vai entrar no torneio e diz ao Toto que todos precisam se esforçar ao máximo para garantir que a Goa continue no grupo deles, mesmo tendo planos completamente opostos. Mais tarde, o apresentador revela que o prêmio de vencer é uma viagem longa ao lado da Goa, e ver os atributos dela tão em evidência faz todos os homens ao redor tributarem involuntariamente. Ele então explica as regras. O participante precisa jogar o adversário para fora do ringue para avançar. Além disso, devem carregar uma melancia o tempo todo e protegê-la, porque deixá-la cair na água ou quebrá-la conta como derrota. Anemone pergunta se podem usar habilidades, mas o apresentador proíbe terminantemente o uso de magia e armas. Com os chaveamentos definidos, Fresnor e Ciel caem com participantes aleatórios até o fim, e cabe a Anemone tirar o Toto do torneio. Nas primeiras lutas, o Toto enfrenta um fisiculturista dopado que consegue se nocautear em menos de um segundo. Na sequência, Anemone e seus atributos naturais vão contra o homem mais rápido da vila, que consegue a saída mais rápida do torneio. Depois disso, Ciel vai contra o Fresnor e planeja perder para que esse idiota chegue às finais. Só que depois que Fresnor demonstra um nível de luta surpreendente, ela decide ficar um pouco mais para se divertir. Quando as coisas ficam emocionantes entre os dois, Ciel fica tão focada na batalha que começa a usar magia sem querer, o que leva à desqualificação dela. Toto a elogia por ter se igualado a um Rank B, mas Ciel faz a cara de inocente e diz que estava secretamente usando magia de potencialização para ficar mais forte. Com Ciel fora de cena, Anemone assume a responsabilidade de nocautear o Toto na próxima luta deles. Antes do combate, Toto pede que ela desista porque não quer atacá-la, mas ela se aproxima e deixa ele apertar sua melancia, a de verdade, para fazê-lo desmaiar. Só que Toto resiste porque quer proteger Anemone do Fresnor, que luta sem a menor misericórdia. Com essa determinação, ele vai destruir a melancia de Anemone, e ela sabe que nunca vai vencê-lo num jogo limpo. Então ela salta em direção a ele e dá um beijo nele, e isso faz Toto largar a melancia na água. Enquanto Ciel assiste em horror, Anemone se aproxima de Goa e diz que ela agora está fora do grupo. Mas Goa não tá nem um pouco preocupada e deseja boa sorte a ela na final. Logo depois, Anemone e Fresnor sobem ao palco, e o cara decide ir com tudo desde o início, depois de se aquecer com a Ciel. Anemone já planeja perder, mas decide dar um pouco de trabalho para durar mais do que a Ciel. Quando a luta começa, Fresnor imediatamente avança e tenta acertar Anemone com golpes incrivelmente rápidos, mas ela esquiva de tudo como se fosse a Mulher-Aranha. Justo então, ela percebe que Fresnor acidentalmente destruiu parte da sua proteção involuntária de trama. Isso a deixa tão furiosa que ela o esbofeteia na cara e o nocauteia sem querer. Quando ela percebe o que fez, já foi declarada vencedora. E Goa imediatamente corre para abraçá-la, já que agora ela ganhou uma viagem com a Goa.
Anemone acredita que Goa fez algo com sua proteção quando a tocou antes, mas Goa nega qualquer envolvimento. Justo então, Fresnor reaparece e exige uma revanche. Então Ciel invoca a Catula para distraí-lo. Sem hesitar, Fresnor vai atacar a criatura, mas todos os ataques dele se provam inúteis. Ele então pede ao parceiro que leve os moradores para segurança, mas Toto simplesmente esmurra o monstro e o transforma em pó. Imediatamente, Fresnor corre até o Toto e implora de joelhos para entrar no grupo dele. Mais tarde, o grupo inteiro é tratado a uma refeição farta por ter salvado a vila, durante a qual Anemone fica encarando o rosto do Toto. Goa pergunta se ela ainda está pensando no beijo que deu nele, e isso deixa Anemone com a cara toda vermelha. Enquanto elas conversam, o subordinado do Fresnor pergunta a Ciel se ela é filha do Lorde Demônio, o que a faz perguntar quem ele é. O cara então tira o capacete e se revela como um Dullahan, deixando Ciel em choque total. Toto imediatamente se coloca na frente para proteger as outras, mas Fresnor pede que ele relaxe. Ele então apresenta o Dullahan como Kasha, seu escudeiro e melhor amigo. Anemone argumenta que um herói e um monstro não exatamente deveriam ser amigos, e Ciel faz sinal para Kasha esconder a identidade dela de demônia. Goa fica curiosa sobre como essa amizade começou. Então Kasha conta que foi considerado uma aberração pela família ao nascer, então eles o abandonaram debaixo de uma ponte. Quando as meninas perguntam por quê, ele explica que os Dullahans geralmente vêm em conjunto com um cavalo próprio, mas ele não ganhou dele e era péssimo na equitação. Anemone, que defende os mais vulneráveis com toda sua alma, não apoia nem um pouco a decisão dos pais de abandoná-lo por uma razão tão fútil. Ainda assim, Kasha sobreviveu por alguns anos, mas acabou sendo ferido por um monstro. Enquanto vagava pela floresta, encontrou o Fresnor, que foi a primeira pessoa a lhe mostrar alguma gentileza. Enquanto o Fresnor cuidava dos ferimentos dele, Kasha quis saber por que um humano estava ajudando um monstro. Mas a origem de Kasha não importava em nada pro Fresnor. Ele ainda disse que gostava das pessoas pela personalidade, não pela espécie. E essa única frase fez Kasha dedicar o resto da vida a servi-lo. Ao longo dos anos, eles treinaram juntos em acampamentos e eventualmente se tornaram inseparáveis. Quando Fresnor finalmente levou Kasha para sua cidade, todo mundo ficou em choque ao ver um monstro e um humano sendo amigos. Apesar do julgamento alheio, Fresnor continuou de mãos dadas com Kasha ao longo dos anos, até que os dois cresceram e decidiram sair para se aventurar. Isso faz o grupo perceber que o Fresnor não é tão idiota quanto parece. Mas Kasha revela que as pessoas tendem a não gostar do idiota justamente porque ele age de forma muito arrogante. Mesmo assim, Fresnor tem um coração de ouro e nunca o tratou de forma diferente, e é por isso que ele é eternamente leal a ele. Goa então pergunta ao Fresnor se ele aceita quests de caça a monstros, mas ele diz que não tem nenhum interesse em eliminar ou perseguir ninguém, então deixa isso para outros. Tudo que ele quer é viajar e encontrar pessoas fortes e dignas de fazer parte do grupo dele. Ele então pergunta ao Toto por que se tornou um herói, e Toto diz que quer derrotar o Lorde Demônio. Só que ele percebe que pode não ser muito sábio dizer isso na frente de um Dullahan. Mas Kasha diz para ele não se preocupar, porque mesmo entre os demônios, muitos não apoiam o Lorde Demônio. Ele ainda explica que muitos demônios são neutros e até fazem amizade com humanos, fazendo uma referência discreta a Ciel. Fresnor pergunta ao Toto como ele ficou tão forte, e Toto simplesmente responde que levanta peso, para o choque total do Fresnor. Naquela tarde, Fresnor os convida para unir os grupos, mas Goa e Anemone preferem manter separados porque já tem um herói no grupo. Com isso, Fresnor e Kasha se despedem. E no caminho, Fresnor pergunta por que Kasha revelou a verdadeira forma dele para eles. Kasha diz que sentiu calor vindo daquelas pessoas e que achou que podia confiar nelas, e Fresnor concorda com a observação. Mais tarde, Toto e as meninas estão enfrentando um monstro. Mas Toto se lembra do Fresnor dizendo que muitos demônios querem ser amigos dos humanos, o que o faz hesitar. Ele então levanta uma pedra gigante para assustar o monstro e fazê-lo fugir, e depois fica refletindo sobre a possibilidade de coexistência entre humanos e monstros. Ele também se lembra de toda a sua vila sendo incinerada por monstros. E enquanto está perdido nos próprios pensamentos, as meninas ficam preocupadas com ele. Ciel, em particular, fica se perguntando se um dia poderá ter o mesmo laço com o Toto. Mas ela também se lembra do pai dizendo que ela precisa dar fim num herói. Ela então reflete nas palavras de Yuria dizendo que ela está apaixonada pelo Toto, mas diz a si mesma que Toto nunca vai abrir mão do sonho de derrotar o Lorde Demônio. Então ela sai da tenda e vai se juntar ao Toto lá fora, onde os dois conversam sobre humanos e monstros vivendo juntos. Toto admite que antes achava que todos os monstros eram maus e que era dever do herói derrotar o Lorde Demônio. Mas ver o Fresnor e o Kasha mudou a perspectiva dele. Ciel pede que ele não pense demais, senão não vai conseguir lutar. E é exatamente o que aconteceu com ela quando tentou acabar com ele. Ela então pergunta ao Toto se ele gosta dela, e Toto manda ela parar de brincar. Mas quando percebe que ela está sendo séria, ele admite que ela é muito importante para ele, assim como as outras duas, e que não quer colocar um rótulo nisso. Ela então pergunta se ele sentiria o mesmo se ela fosse um monstro, se a Anemone fosse uma assassina, ou se Goa fosse uma psicopata que hipnotiza homens para transformá-los em pets.
Enquanto Anemone e Goa escutam tudo, ele declara que sentiria exatamente a mesma coisa, porque as três já salvaram a vida dele inúmeras vezes, mesmo sendo tão diferentes dele. Ele percebe que o verdadeiro ponto da jornada dele é coexistir com elas. Ele então pergunta a Ciel se o que ela disse era verdade, mas Ciel diz que estava apenas dando um exemplo. Depois disso, ela volta para a tenda, perguntando a si mesma se elas vão coexistir ou se ela vai tirar a vida dele primeiro. Lá dentro, Goa e Anemone começam a provocar Ciel por estar apaixonada pelo Toto, e o Toto fica feliz ao ver que elas estão se entendendo bem. Enquanto a provocação continua, Goa se lembra de um momento parecido que teve com o Toto e de como a resposta dele a deixou muito feliz. Isso a mantém acordada a noite toda, e ela acredita que, se Toto tivesse que escolher uma delas, escolheria a Ciel por ser mais pura de coração do que ela. Ela também acha que Anemone se sai melhor do que ela, porque é um docinho que faz as pessoas se apaixonarem naturalmente, diferente dela, que sempre usou drogas ou poderes para fazer alguém gostar dela. No dia seguinte, Anemone se junta ao Toto na fogueira do acampamento, e uma Ciel tímida espia por trás dela para dar um oi para ele. Logo depois, Goa também aparece, e Toto imediatamente percebe que ela não está bem. Goa rapidamente coloca a máscara do sorriso, mesmo estando destruída por dentro. Mais tarde, elas chegam à desenvolvida cidade de Deside, e enquanto Toto e Ciel vão direto para a guilda, Anemone pede para Goa se animar antes que ela decida acabar com ela de vez. Só que Goa provoca Anemone de tal forma que ela acaba gritando até perder a voz, e sai com um sorrisinho no canto da boca. Quando chegam à guilda, a recepcionista informa que elas agora estão aptas a fazer o teste de promoção pro rank C, e Goa se vira pro Toto para perguntar se ele aceita. Pensando em como quer se dar bem com todas elas, ele concorda em fazer o teste. Goa então sugere que descansem hoje e comecem amanhã. Então eles vão até uma estalagem onde Goa reserva um único quarto para todo mundo. Você sabe o que isso significa, né? O Toto sabe, e desmaia antes de qualquer coisa. Então Goa imediatamente pergunta de quem é a vez de tentar acabar com o Toto. Ciel lembra que foi ela a última a tentar. Então agora é a vez de Goa. À noite todos dormem no mesmo quarto, mas Goa está apenas fingindo dormir. No dia seguinte, Anemone acorda primeiro e vê o Toto sentado de costas para ela com o rosto virado para a parede. Quando ela toca no ombro dele para acordá-lo, Toto tomba de cara no chão com uma faca enfiada no peito e Anemone o declara morto. Coberta do sangue de Toto, Anemone olha em horror e se pergunta quem pode ter feito isso. Justo então, ela ouve batidas na porta e saca o revólver, só para encontrar os dois caras que lhe entregaram o contrato de assassinato do Toto. Eles a elogiam por concluir o serviço, mas ela diz que não foi ela, e que o Toto já estava morto quando acordou. Os caras ficam confusos porque a faca no peito do Toto pertence a Anemone, e eles ficam se perguntando se ela o apunhalou enquanto dormia. Ela se vira para Goa e Ciel para perguntar se elas viram alguma coisa, mas de repente para ao perceber que as memórias dela estão nebulosas. Mesmo com toda a confusão, os contratantes entregam o pagamento e vão embora. Então Anemone vai direto pro bar para comemorar. Enquanto acende um cigarro, ela instintivamente chama Goa e Ciel para pedir bebidas, só para perceber que está completamente sozinha. Ela então dá uma gorjeta de uma moeda de ouro pro garçom. E quando ele pergunta o que ela vai fazer com todo aquele dinheiro, ela diz que vai usá-lo para realizar o sonho dela. Enquanto isso, Ciel retorna ao reino dos demônios e tem uma audiência com o Lorde Demônio, que a elogia por ter concluído a missão. Ele a declara sua sucessora, e todos ao redor começam a comemorar por ela. Antes disso, ela tinha acordado e olhado ao redor para descobrir o quarto vazio. Ao sair, ela viu uma multidão reunida na rua e foi ver o que era, só para encontrar o corpo morto do Toto deitado no meio da rua. Chocada e confusa, Ciel foi caminhar, e Yuria apareceu de repente para parabenizá-la por cumprir a missão. No presente, Ciel volta ao quarto depois da cerimônia de coroação e diz a Yuria que não se lembra de como o Toto morreu. Yuria diz que tudo bem, porque ela mesma viu com os próprios olhos como um monstro invocado por Ciel deu fim no herói. Mesmo que Ciel fique triste no início, Yuria a leva ao banquete com todos os seus doces favoritos, o que imediatamente muda o humor dela. Enquanto come, os demônios que antes a intimidavam se aproximam para pedir desculpa a ela, enquanto um mordomo traz um espetinho de peixe grelhado. Quando Ciel reage ao espetinho, Yuria se pergunta quando ela passou a gostar tanto de frutos do mar, mas Ciel também não se lembra disso. Justo então, memórias de estar pescando com o grupo surgem em sua mente, mas ela não consegue encaixar as peças. Enquanto isso, Anemone usa o dinheiro para construir o orfanato, e os trabalhadores a elogiam pela contribuição. Quando ela responde num tom mais suave, de repente percebe que desenvolveu um jeito de falar bem diferente do normal por causa de alguma viagem. Só que ela congela ao perceber que nem sabe de que viagem está falando. Por outro lado, Ciel está jogando cartas com os amigos demônios e fica vencendo toda hora, dizendo que aprendeu a jogar durante a aventura. De repente, ela para e pergunta a si mesma com quem ela estava viajando, e Anemone está se fazendo a mesma pergunta. Justo então, uma menina se aproxima para perguntar se Anemone quer jogar cartas.
e Anemone vê uma memória turva de si mesma jogando cartas com outras pessoas. Mais tarde, Ciel deita na cama se perguntando por que não se sente feliz, mesmo tendo tudo o que sempre quis. Enquanto isso, Toto acorda animado para partir na missão e encontra as três dormindo na cama. Depois que as acorda, elas o cumprimentam com um sorriso. E mesmo quando saem lá fora, todo mundo para cumprimentar o Toto. Na guilda, Toto aceita a quest de promoção pro Rank C e derrota o Wyvern com as próprias mãos, sem o menor esforço. Ele então arrasta o Carcaça de volta à guilda, e a cidade inteira comemora por ele ter derrotado um monstro tão perigoso. Ver isso o faz perceber que reconstruiu a confiança em si mesmo, e isso o deixa genuinamente feliz. Na realidade, ainda é noite. E Goa usou uma das poções dela para fazer todos sonharem com o que mais desejam. Ela então explica o incenso do infinito que causa alucinações e faz as memórias desaparecerem gradualmente. Após apenas uma noite, a personalidade de quem o inala muda completamente, deixando apenas uma lousa em branco. É aí que Goa entra e usa sua habilidade para transformar a pessoa no pet dela, e foi exatamente o truque que ela usou nas três. Antes disso, todas eram resistentes às poções dela, mas ela usou as asas da súcubo para potencializá-las. Agora, as três estão vivendo a vida dos sonhos e não tem nenhum motivo para voltar à realidade, o que significa que Goa conseguiu. Só que ela se lembra de quando era jovem e um casal estava prestes a mandar a filhinha deles para a Ilha Epstein e ela usou os próprios poderes para salvar a menina. Ela esperava que a menina virasse amiga dela. Mas a menina ficou apavorada e começou a se perguntar se Goa tinha usado os poderes para se tornar amiga dela. Depois que ela fugiu, Goa ficou completamente sozinha e chorou até não poder mais. No presente, uma versão jovem de Goa aparece no orfanato de Anemone, que tem a sensação de que a conhece de algum lugar. Goa então diz que a jornada delas não acabou, mas os criados aparecem para expulsá-la antes que Anemone possa detê-los. Goa a chama de Munchkin e diz para ela acordar desse sonho, o que faz ela congelar. Logo depois, a cabeça de Anemone começa a latejar enquanto a mente dela trava tentando entender o que é real e o que não é. Enquanto isso, a versão jovem de Goa se infiltra no sonho de Ciel e é apresentada a ela como uma prisioneira. Os guardas dizem que ela se meteu sem ser convidada, então Ciel manda largá-la em algum lugar, já que ela é jovem. Justo então, Goa grita que a jornada não acabou e que ela precisa se lembrar, mas Yuria diz para Ciel não dar ouvidos à tagarelice dela. Enquanto é arrastada, Goa diz a Ciel que ela precisa acordar desse sonho, mas Yuria imediatamente abraça Ciel para garantir que a ilusão não se quebre. Enquanto isso, o Toto está na própria ilusão com as meninas, quando uma versão jovem de Goa de repente pula nas costas dele e manda ele acordar. Quando os outros perguntam quem ela é, Toto diz que encontrou a menina na estrada e que ela deve ter se juntado a eles às escondidas. Ela continua insistindo que aquilo é um sonho, mas um casal aleatório aparece alegando que ela é filha deles. Antes de ser levada embora, ela morde a mão dele e lembra que ela prometeu protegê-los, deixando ele confuso. Enquanto isso, tanto Anemone quanto Ciel estão vivenciando a mesma confusão, e cai a ficha para as duas ao mesmo tempo de que estão sob hipnose. No instante em que as memórias voltam, a atmosfera ao redor do orfanato muda completamente, e Anemone corre para dentro para encontrar as criadas agindo de um jeito estranho. Elas mandam ela voltar para o quarto, mas quando Anemone se recusa, elas se transformam em fantasmas. Ver isso finalmente deixa claro para ela que tudo é falso, então ela saca a arma para se divertir um pouco. Enquanto isso, dentro do reino dos demônios, Ciel tenta impedir os guardas de levar Goa embora, mas todos os seus serviçais se transformam em fantasmas também. Eles perguntam por que ela está tentando escapar quando tem tudo que quer ali. E Ciel responde que quer realizar o sonho com seu próprio poder, não por meio de alguma ilusão idiota. Por outro lado, Toto pede ao casal que pare, mas eles dizem que ele não precisa se preocupar com a menina. Toto sabe que ela é a Goa de verdade e pede que a devolvam. Quando ela corre de volta para os braços dele, ele admite que aquele sonho era maravilhoso, mas que agora eles precisam voltar à realidade. Ouvindo isso, todos ao redor dele se transformam em fantasmas determinados a mantê-lo ali para sempre. Enquanto ele luta contra eles, Ciel acaba vencendo os próprios fantasmas e encontra Goa. Ciel também derrota os dela e salva Goa, criando até um portal que os levaria para fora de lá. Enquanto lutam, eles até avistam a porta de saída nos próprios sonhos, e Goa os guia até ela. Ela também admite a Anemone e Ciel que foi ela quem os prendeu ali, mas que agora quer que elas escapem. Quando elas perguntam por quê, ela admite que essa versão mais jovem dela é apenas o subconsciente, porque a Goa de verdade secretamente deseja que elas fujam desse sonho. Naquele momento, Anemone e Ciel percebem que Goa é uma pessoa completamente diferente por dentro, mesmo agindo de forma fria por fora. Enquanto isso, enquanto Toto luta em direção à porta, Goa pede que ele não a odeie, mas ele se vira com um sorriso e diz que a ama. Isso deixa Goa muito feliz. E ela começa a dançar pedindo que ele diga isso pra Goa de verdade também. Toto concorda de bom grado em dizer isso pra todas elas quantas vezes quiserem, o que faz o rosto dela iluminar. Anemone também consegue chegar à porta, mas está cansada porque precisou cuidar de tudo e ainda lutar ao mesmo tempo.
Ela também diz que talvez o Toto e a Ciel nem percebam que estão numa ilusão, porque os dois são igualmente idiotas. Ciel, por sua vez, faz uma observação parecida quando a porta se abre atrás dela. Goa então pede desculpa a ela pelo problema que o seu eu real causou, mas tanto Ciel quanto Anemone dizem que ela também vem com elas. Goa fica confusa porque faz parte do sonho, mas Anemone admite que vai se sentir mal em deixá-la para trás. Ciel também diz que quer que ela venha junto, e até o Toto pega a mão de Goa e diz que é hora de encontrar as outras. Com isso, eles entram juntos, enquanto no mundo real o sol está quase nascendo, o que apagaria as personalidades de todas elas de vez. A Goa de verdade então se levanta da cadeira para pegar um café, quando Anemone e Ciel a encaram com armas apontadas. Ela se vira com um olhar chocado, e elas pedem que diga suas últimas palavras. Só que quando Toto acorda, elas todas voltam a agir como amigas normais. Quando Toto vai na direção de Goa, ela se lembra da última vez que perdeu uma amiga e pede desculpa a ele. Mas aí Toto solta que a amou desde o dia em que elas se conheceram antes de desmaiar, deixando todas completamente confusas. Depois disso, as meninas explicam que uma versão mais jovem de Goa as ajudou, e pedem a Goa de verdade que não tente nada de novo, senão acabam com ela. Justo então, Goa começa a rir e diz que foi só uma brincadeira elaborada, mas Anemone e Ciel começam a dar na cabeça dela por isso. Na realidade, ela realmente pretendia acabar com todas elas, mas o subconsciente dela não foi capaz de destruir o laço que elas tinham construído. Enquanto começa a chorar, ela puxa as duas num abraço e declara que as ama. Justo então, Toto acorda e fica feliz ao ver que elas estão se entendendo tão bem. No dia seguinte, todas acordam, e Goa está super animada para fazer o teste de promoção e se tornarem um grupo Rank C. Só que o dinheiro delas está acabando, então são forçadas a aceitar outros trabalhos primeiro. Enquanto caminham pela floresta, de repente se deparam com um monstro gigante. Mas, como de costume, Toto o derruba com um único golpe. Naquele momento, ele começa a se perguntar se ele é forte de verdade, já que nunca precisou de mais de um soco. Mas logo sacude o pensamento, imaginando que as meninas devem ter lançado algum feitiço de potencialização nele. Mais tarde, vão até a guilda e recebem uma oferta de trabalho emergencial que envolve salvar uma vila de monstros. Toto aceita imediatamente, porque também perdeu a própria vila num ataque demoníaco. Naquela noite, enquanto Toto acampa do lado de fora, as meninas ficam no hotel e discutem que ele está mais motivado do que nunca. Anemone se lembra que a vila do Toto também foi atacada por monstros e que foi assim que ele ganhou a cicatriz no rosto. Ciel percebe que a tragédia pode ser o motivo pelo qual ele se tornou herói, e Goa pergunta se isso a incomoda por ser uma demônia. Ciel explica que a palavra monstro é bem ampla e que os demônios geralmente pilham sem nenhum motivo. No dia seguinte, elas chegam à vila onde os demônios destruíram as plantações, e Goa pede secretamente a Ciel que conjure um feitiço para localizar os monstros. Ciel hesita porque não quer ser exposta na frente do Toto. Então Goa o nocauteia com os próprios peitões, o que a ajuda a invocar um dispositivo que detecta mana. Seguindo o dispositivo, elas encontram um monstro que parece um Pokémon fofinho e começam a achar a coisa mais linda do mundo. Só que ele ataca tão rápido que ninguém consegue nem vê-lo e nem o Toto consegue pegá-lo. Vendo ele se esforçando, Anemone decide tentar, mas nem as balas dela conseguem alcançar o monstro. Quando os perfumes de Goa e a magia das trevas de Ciel também falham, elas tentam combinar as forças para capturá-lo. O monstro então salta em direção ao Toto, bem no momento em que ele acorda. E quando ele tenta agarrá-lo, o bicho pisa na cara dele e foge. Naquela tarde, o grupo volta sentindo a derrota, e Toto revela que só conseguiu pegar uma pena daquele monstro. No caminho, elas encontram a recepcionista que diz que encontraram o javali que estava destruindo as plantações. Justo então, a pena que o Toto tem começa a brilhar e transforma todas as plantações destruídas de volta ao normal, deixando todo mundo em choque. Os moradores ficam tão felizes que convidam o grupo do Toto para uma refeição gratuita. Durante a festa, Anemone pergunta que monstro era aquele que elas enfrentaram antes. Ciel revela que é uma besta divina, e não quer contar pro Toto justamente para que ele continue treinando. Toto chega com bebidas e pede desculpa por ter sido inútil, mas Ciel diz que ele sempre pode treinar mais e ficar ainda mais forte. Depois de algumas palavras encorajadoras das meninas, Toto jura que vai ser mais útil enquanto avançam juntos em mais aventuras. Com isso, as meninas correm para abraçá-lo e o mandam de volta ao limbo, enquanto começam a planejar a próxima tentativa de acabar com ele. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.